Bom dia, Farol. Então, hoje é um tema bem leve, vocês viram, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que nós podemos edificar, eu e você. E nós podemos edificar lugares que são como Babel ou lugares que são como Israel. E qual é a grande diferença? O povo de Deus tinha uma promessa. Desde a fundação do mundo, começou-se a ser prometido a partir de Adão e Eva, a partir do pecado, onde eles saem do Éden, onde eles tomam decisões contrárias à revelação que Deus tinha. E as gerações vêm se preparando para ter uma promessa. Israel é esse lugar de promessa. Mas em determinado momento na Bíblia, no meio do caminho, nós vemos o povo construindo algo para si. E diferente da promessa, eles começam a desejar coisas que são contrárias àquilo que Deus já falou que seria tão bom. Eles começam a querer fazer do seu jeito, eles começam a querer uma vida onde eles construiriam a torre mais alta possível, onde eles dominariam o mundo, onde eles fariam as coisas da maneira deles, onde eles estavam instituindo um governo pessoal próprio, baseado em intenções egoístas. Então Babel basicamente é isso, esse é o resumo de Babel. E o resumo de Israel é um lugar seguro para o povo, é um lugar onde a presença de Deus é cultivada. Mas na nossa história, em alguns momentos, nós construímos algumas Babéis. Porque como parece que a promessa está levando um certo tempo, nós precisamos de algo que ocupe um lugar no nosso coração de satisfação. Tipo, olha, consegui. Olha, deu certo. Olha, eu fiz acontecer. Alguns momentos buscando aprovação social. Queremos que os outros vejam. Parece que o nosso cristianismo precisa ser provado para os outros em alguns momentos, ao invés de ser um lugar seguro entre a gente e Deus. E aí nós vamos edificando coisas, nós vamos edificando relacionamentos, nós vamos tomando decisões que são muito mais Babel do que Israel. Existe uma verdade, eu e você, nós somos chamados a modificar os ambientes que nós estamos. Nós somos convidados por Deus por ser sal e luz. Nós somos convidados por Deus por onde a gente for, a gente carregar a presença. Paulo na Bíblia descrevia que o cristão precisa ser como uma carta viva. Isso é fácil de entendimento. As nossas atitudes precisam ser lidas como uma promessa, como uma realidade, que as pessoas vão experimentar Deus. 99% das pessoas, 3% das pessoas vão ler a Bíblia. Os outros 97% vão ler o crente. Essa é uma frase antiga, mas muito atual. Ainda mais no mundo tecnológico, todo mundo vai ler você. Quando quiserem saber quem Deus é, vão ler você. Vão ler a maneira como você trata o outro, vão ler a maneira como você se relaciona no teu casamento, vão ler como você trata crianças, filhos, como você trata pessoas que não podem te oferecer nada, ou como você trata pessoas que podem te oferecer tudo. Porque às vezes ensinam a mim, a você uma realidade. Olha, perceba como uma pessoa vai tratar quem não tem nada para lhe oferecer, que você vai entender quem ela é. Não, eu te faço uma outra alerta. Perceba como as pessoas tratam quem tem muito para oferecer a elas. Até onde elas se submetem, até onde elas fazem concessões, até onde elas dão jeitinho por um ambiente que pode oferecer muito a elas, por um relacionamento que tem algum interesse em troca. Perceba. Porque se a sua idoneidade muda de acordo com o seu ambiente, você não mudou o ambiente, mas o ambiente mudou você. Seja porque você é facilmente influenciado, ou seja porque você vai obter alguma vantagem nisso. Como é importante pessoas com caráter. Como é importante pessoas que são valentes pela verdade. Esse é um termo que o Gregório McNutt usava. Valentes pela verdade. Valente eu tenho um compromisso tão grande com o que é verdade. Porque a palavra diz que Ele é o verbo. E o verbo se fez carne. E que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em 2 versículos diferentes que nós encaixamos, nós descobrimos, Ele primeiro se fez verbo. Isso é, Ele é ação. Que Ele podia ser um substantivo, um adjetivo. Não, mas a palavra diz que Ele é verbo. Verbo é movimento, verbo é ação, verbo é materialização. A palavra se fez carne. Ele se fez como eu e você, para que fosse para mim e para você fácil de entender o caminho, a verdade e a vida. Se você lê Jesus, você vive o cristianismo.
E Ele nos convida a ser como Ele. Então, se alguém ler você, conhecerá quem Cristo é? Se alguém te ler, vai ser fácil entender Jesus? Você percebe como a Bíblia inteira está conectada? Você percebe como os versículos nos levam a esse entendimento? Você percebe como a palavra está nos ensinando a de fato ser lidos pela realidade de quem Cristo é? Então, quando você modifica um ambiente, esse ambiente não vai te modificar. Pessoas ativas no espírito não são passivas nas escolhas. Quando você é alguém ativo espiritualmente, você não vai ser alguém passivo na hora de escolher. Se você anda em Cristo, se você anda na verdade, se você se levanta pela manhã e se entrega a Ele, se você está num processo e você confia nele, se você está com uma preocupação e você se ajoelha e entrega a Ele, você está sendo ativo espiritualmente. Você está saindo do lugar de passividade. Se você adora enquanto você está no caminho, literalmente, seja no carro, seja andando, se você lembra a você mesmo quem Deus é, você não vai ser alguém com escolhas fracas. Foi ensinado para mim, para você, que pessoas fortes são pessoas pesadas. Quando você pensar aquela pessoa é muito forte, o que vem na sua mente? A tua primeira imagem é alguém que bate o pé. É alguém que serra a sobrancelha. É alguém que bate boca. Mas força não tem nada a ver nem com ira, nem com impetuosidade. Força tem a ver com estabilidade. Algumas escolas que nós passamos da vida, é Deus nos ensinando a compreender realidades espirituais por meio de questões naturais. Eu já compartilhei com vocês que eu estou num processo intenso de fisioterapia com o Du, que é aqui da nossa casa. E é muito interessante porque eu descobri coisas que eu nunca sabia. Para você e para mim, o que é fisioterapia? Você vai lá, faz umas coisinhas bestas, né? E dá tudo certo. Depois eu fui no Du e descobri que fisioterapia é no limite. Que é lugar de você comer olho de cabra, de alguém te levar a um ponto de exaustão. Minha gente, você não faz essa ideia do que é isso não. Ele põe um negócio em mim que é um colete, ele molha o colete e me dá choque. Vocês já viram isso? Nem eu. E aí eu chego para treinar, eu digo, não precisa nem me treinar. Por quê? Porque eu já fui na fisioterapia. O dono do estúdio olha para mim e começa a rir. Esse menino, a fisioterapia é pior do que o treino. Porque agacha para um lado, aperta para o outro. E eu acabei descobrindo que na nossa sociedade estética, as pessoas estão aprendendo que músculo é força. Vai lá. Passa na mão do Du para ver se tu é forte de verdade. Porque eu descobri, minha gente, que estava tudo fraca aqui. Eu tô que nem a galinha de Angola, tô fraca. Eu termino o treino e penso assim, sobrevivi. E eu disse, Du, eu vim treinar, eu vim resolver um ligamento. Mas o Du está me posicionando para ser forte por inteiro. E sabe o que Deus me disse? Que às vezes Ele rompe algumas coisas em nós, porque Ele precisa fortalecer o todo. Eu estou lá, estou debaixo da pressão. É o melhor sofrimento. Eu chego assim, é muito bom, porque eu sofro, mas eu saio de lá mais forte. Eu não tenho mais músculos, eu tenho mais força. E eu olho que tem coisas em mim que estão mudando. Porque toda terça-feira, alguém está lá me ensinando que a força vai ter que vir de dentro para fora. E aí você é da geração academia. Você é da geração crossfit. E por mais que você tenha desenvolvido resistência, e por mais que você tenha desenvolvido músculos, você não desenvolveu força. Porque força não é uma coisa de alguém que parece forte. Você pode pegar um fisiculturista e ele ser fraco. Porque dentro dele, a musculatura dele não tem resistência. Tem força, mas não tem resistência, não tem permanência. Força combina muito mais com estabilidade do que com músculos. É a sua capacidade de permanecer. Então, se você quer alguém forte de verdade, procure alguém que é estável em Deus. Procure alguém que permanece, alguém que é forte dentro antes de ser fora. Então, homens e mulheres de Deus, eles precisam ser estáveis, eles precisam ser fortes. Isso não tem nada a ver com a capacidade deles de luta, mas com a capacidade que eles têm de apanhar e permanecer. E aí? É quando a pressão vem, você não reage, você age.
Quando a pressão vem, você ergue as suas mãos e você diz: eu não vou me contentar com um padrão emocional doente. Eu não vou me contentar em murmurar contra o meu Deus. Eu não vou me contentar com fazer concessões, porque a minha carne está pedindo, porque a minha alma está pedindo. Não, eu não sou como os outros. Eu sou forte, porque Ele é a minha rocha. Ele é a minha estabilidade. Ele é a minha força. No mundo espiritual é como se tivesse um momento que eu passo. Na verdade é um treinamento intenso para corresponder a uma nova estação. E o Du é malvado. Eu estou dizendo que ele é meu malvado favorito, porque eu assisti os Minions. E existe aquele colete que dá choque para ver o quanto você aguenta, ele molha todinho. Quando eu vejo pingando, eu faço: bonzinho você, né? Du e Gabi, amo vocês. E quando ele coloca aquilo, eu preciso fazer exercício com aquilo. O meu corpo diz: não. Mas dentro de mim tem algo que diz: vai dar bom. Você vai dar conta, você vai ficar mais forte. E quando eu não quero, e quando eu quero parar, Ele olha para mim, como o Espírito Santo faz comigo e com você, diz: bora, tal. Ele parece bonzinho. Mas o compromisso do Espírito Santo não é ser bonzinho com você. Ele pode sorrir, pode ser gentil e educado, como a Bíblia diz que é, mas Ele é como Du. O foco é que você fique forte. O foco é que você tenha estrutura. O foco é que nunca mais uma lesão afete todo o teu corpo. Que lesão está aí na tua alma? Que lesão estão aí nas tuas emoções? Que lesão está aí no teu comportamento? Que tem feito de você alguém fraco? Porque você é instável e incapaz de permanecer. Quando a batalha vem, quando a pressão vem, você logo reage. Você se vinga de alguém. Você grita com alguém. Você buzina no trânsito. Você diz: eu vou largar tudo, eu vou parar. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxa. Ai, eu não aguento mais. É muito pesado. É porque você está segurando com base na última lesão que você teve e não na última estação que Deus te pressionou para te fortalecer. Deixa Ele te pressionar, deixa Ele dar choquinho em você, mas deixa que o seu musculatura espiritual comece a corresponder ao que Deus tem. Para de abafar os teus processos com um pote de sorvete. Para de abafar os teus processos com um cartão no shopping. Para de abafar os teus processos fugindo para respostas emocionais baratas. Fugindo para o Netflix toda vez que você se sente sobrecarregado. Começa a fugir para a presença. Aí você pode ir num shopping sem ser desequilibrado. Você pode comer um sorvete sem ser descompensado. Você pode assistir um Netflix sem ser uma injeção barata de dopamina. Você pode se relacionar com as pessoas sem ser para que elas tapem teus buracos emocionais. Porque quem sabe permanecer está construindo algo a médio e longo prazo. Mas quem precisa de uma recompensa imediata, o forte por fora e fraco por dentro, ele pede mais uma dose de uma bomba que vai mudar por fora, mas que continua oco e vazio por dentro. Quando você entende que você é baseado na presença de Deus. Essa semana eu vinha no carro adorando com os meus filhos. A gente não precisou ligar o som, a gente estava conversando sobre desafios. Converse com as pessoas que você ama. Ouça e fale. E nós viemos dizendo: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego, né? Vamos. Em meu coração, não se envergonhe. Sei que há fôlego. Vamos, louve ao Senhor. E aquela irritação que estava no carro, aquele cansaço, alguns desafios que eles tinham provado na escola, e aí estava um triscando no outro, de repente deu lugar para adoração. De repente deu lugar para leveza, para risada, porque aí a Alice começou a cantar: sei que há fôlego nesses pulmões. E todo mundo, e nós começamos a rir.
E aquilo que antes estava competindo, quem ia sentar no meio, quem ia sentar do lado, quem ia sentar na frente, deu um lugar aos pulmões. E de repente Davi levanta: sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. E aí eu começo a rotina. E aí eu me volto para o trabalho. Mas o meu coração está em paz. Porque dentro do desejo dos meus filhos existe um anseio. Ei, meu coração. Isso não é nada diferente do que a gente tem cantado aqui na igreja. Isso não é nada diferente do que Deus tem nos entregado no altar. Porque quem se alimenta do altar não vai se alimentar de fast food aí fora. Quem se alimenta da presença de Deus não vai precisar de pequenas coisas tapando os seus processos, mas vai abraçar de maneira que saia disso fortalecido, porque o Espírito continua sendo o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Tudo que Deus faz é nos dar condição de edificar algo que dura. Babel é uma estação de resposta à minha alma, à minha necessidade, mas Israel é a promessa. Mas para chegar lá eu preciso permanecer forte. E ser forte é ter condição de estar nele. Então é muito mais simples do que parece. Mateus 5, 13 a 16 diz: vocês são o sal da terra. Mas e se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Me diga o que é sal sem gosto? Poeira. Se você chegar em casa, abrir o seu pote de sal e ele não temperado, tu vai fazer o que com ele? Não tem como salvar. Aí vai misturar com páprica. Vai tirar o gosto da páprica também, porque vai ficar um negócio diluído. O que é um sal sem tempero? A palavra diz: ele é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Tu já pensou? Ai, quero iluminar aqui. Aí você vai ligar a velhinha e vai botar um pote em cima. Resolveu? E por que tu faz isso com quem você é em Deus? Tem uma canção que a gente cantava lá em Recife, muito antiga, que foi ministrada no espontâneo uma vez. E ela dizia assim: não se acende uma luz para depois a esconder. Não se coloca uma tocha onde ninguém possa ver. Que assim seja eu, para que quem passa possa enxergar em mim quem é você. Ao contrário, coloca-se a luz num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso fala muito sobre a nossa missão aqui. Adianta ser um farol e ter medo de brilhar? Adianta ligar uma luz e tapar? Quando Deus trabalha em você, Ele está dando um sinal que Ele quer te expor na próxima estação, de maneira que outras pessoas te vendo saibam quem Ele é. Quando Deus está fazendo algo na tua intimidade, Deus está fazendo não só para tornar você uma boa pessoa, mas Deus está fazendo para que através de quem você é, possam ver quão bom Ele é. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Sinto lhe informar que muitas canções têm sido feitas para afagar a tua alma. E elas só falam sobre você. E você adora pensando em você, quando você deveria pensar na grandiosidade de Deus. É por isso que a gente tem vivido o cristianismo de tanta gente adoecida na alma, de tanta gente egocêntrica,
A gente está criando um bando de crente narcisista, onde nós cantamos sobre nós mesmos. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Vingativo. Não é bíblico. Mentira. É o crente que olha para o umbigo. Como que esse crente vai ver quem Deus é se ele está assim, caminhando assim? Está doendo. Ai, que dor. Ai, não me ajudou. Vai se ferrar, vai se lascar. Quando Deus me honrar, vai chorar. Eu vou mostrar para quem não acreditou que a promessa não falhou. Eita. É um ego tão grande que não dá para o Espírito entrar. Como que o Espírito vai entrar aí onde só tem ego? Ah, é? Vai ver. É o andar da Gisele Bündchen, mas viver num sepulcro caiado, lindo por fora e feio por dentro. É o crente de Angola, tá difícil. Da galinha de Angola tá difícil. É tanta dor que Deus não pode se manifestar. Mas até Vitor Frankl dizia que o sofrimento ele é inerente à maturidade, ele é parte. Porque pessoas que não passaram por dificuldades, eles não entendem o sentido da vida. O problema é que o crente está querendo se vingar de todo mundo. O crente está querendo viver o céu. Você não quer ir para o céu, você quer que o céu desça e faça do seu jeito. Você quer não ter desafio, você não quer se avançar. Você quer comer McDonald's e não ter barriga. Basicamente isso. Você quer comer açúcar todo dia e não ter diabetes. Basicamente isso. Você está querendo coisas que não são reais, com a desculpa daquilo que muitas vezes você tem cantado. Ei, voltemos ao Evangelho. É sobre Ele, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Peraí, a gente cantava assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quem eu sou? Só o vaso, Ele é o oleiro. Então quebra a minha vida e faz de novo, porque eu quero ser, Senhor amado. Então, como que a gente brilha quem Deus é se a gente está preocupado com o que a gente vai se parecer? Babel é isso, é a luta pela imagem. Construamos uma torre alta e bonita para que olhem para nós. Então nós estamos adorando como o povo que mora em Babel ou como o povo que mora em Israel? Porque tudo que o crente antigamente não aguentava era: não posso mais viver sem tua companhia. Aí hoje a gente diz: eu vou ordenar a Deus. Oxente, quem te ensinou isso? Ensinou errado. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrar do mal. Então talvez você ainda não experimentou disso, porque você ainda não conheceu isso. E eu quero hoje te apresentar. Na minha época de acampamento de jovem, tinha uma música que a gente trazia e explicava a realidade espiritual para o povo, sobre o que era mundo espiritual. E ela dizia basicamente isso: se você não me conhece, eu vou me apresentar. Tem sido assim, por que mudar? E começa uma descrição de quem o diabo é. Eu vim para matar, roubar e destruir. Tem sido assim. E às vezes a gente conhece tudo sobre o que a nossa alma quer, mas a gente não tem conhecido nada sobre o que Deus deseja dele, por Ele e para Ele na nossa alma. E é por isso que nós ficamos em crise, porque você não foi formado para viver desse jeito. Você foi formado para viver para a glória de Deus. Quando você chega no propósito de Deus, você chega em casa. Meu filho, você pode viver o que você quiser. Se você não estiver no lugar que Deus tem para você, você não vai estar bem. Teste. É como correr atrás do vento. Então, literalmente, Babel é isso. Babel são boas ideias
com resultados catastróficos. Você sabia que foi na estação de Babel que se construiu uma nova engenharia de construção? Os tijolos antes eram feitos de uma maneira. A partir de Babel são de outras. A junção de barro, de feno, de água e ir para o forno. Isso nasceu em Babel. Às vezes tem muita coisa boa que nasce e a gente usa para a ideia catastrófica. Sabe o que é isso? É o teu dom, que não é usado para a glória de Deus. É quando você tem um dom, por exemplo, administrativo. E você faz falcatrua com ele. Pô, o dom foi de Deus. A habilidade foi de Deus. A inclinação foi de Deus. Você, quando estuda, você melhora algo que Deus te deu. Não venha me dizer não. Porque, meu amor, você vai para a escola. Ou você já tem inclinação para exatas ou não tem. Não tem para onde. Digo porque nunca foi minha matéria principal. Nunca. E eu era boa aluna. Mas, meu filho, eu para fazer uma prova de história, era leve. Português, não precisava nem estudar. Matemática, eu estudava muito para tirar 8. Por quê? Porque não é minha natureza. Tem coisa que você nasce com o chip de Deus instalado aí. E não é nem um chip que ninguém te ensina a enfiar em lugar nenhum não, viu? Mas é o que Deus acrescentou em você. É o que Deus gerou em você. E a sua natureza clama por isso. Você pega uma criança. Você tem criança que você vê ela pequenininha. Ela já ama estar ali com papel, caneta e lápis. Aí você pega a outra, vive fazendo palhaçada. Aquela natureza ali dentro daquela criança. Já sabe, eu já penso assim, ó, Paulinha, boa pro teatro. Pega uma criança que adora cantar na frente dos outros. Sem timidez. A gente percebe como nas apresentações aqui na igreja. Não é? Tem umas que já vêm pra frente. Dá vontade de fazer um meme e jogar na internet, não dá? E o ombrinho, você vê aquela criança ali tem uma habilidade natural. Aí você pega outra que está assim. Mas pega ela dentro de sala, com a Bíblia na mão. É um mestre. O outro é um adorador. A nossa natureza clama pela manifestação da glória de Deus. Então veja só, boas ideias sem bons princípios dá resultado catastrófico. Babel era o começo de engenharia nova, mas com um coração perverso se transformou no que se transformou. O que poderia ter sido um grande palco de mudança, de inovação, se tornou na idolatria do ego. Você sabia que a gente pode ser ególatra fazendo boas coisas? É a grande teoria agora. O bichinho tá cansado, né? Você é uma pessoa empática, beleza? Isso é bom. Isso é bom. Aí você chega pra alguém e tudo dói. Oh, meu amor, tá difícil, né? Meu Deus, que vida dura. É, afagando a alma do outro. O diabo tem hora que não precisa nem trabalhar, porque o crente tá trabalhando pra ele de graça. Ô, Pitinho. Nossa, você recebeu um não, né? Meu Deus, coisa linda, porque mamãe, se fosse eu não teria dado não pra você. Oh, cansado, hein? Leva não teus filhos para casa do Senhor. Leva não. E você se ferrando. Porque tu tá plantando na tua geração que o cansaço dele é melhor do que a casa do Senhor. Aí depois tá a mão na cabeça. Domingo ela não vai. Vai. Domingo ela não vai. Vai. Domingo ela não vai. Ah, sim, não vai. Menina que quebra a Bíblia na cabeça. Aí depois de 9 meses a gente vai ver o resultado. Cuidado com a cultura do ego. Cuidado com respeito à sua alma. Eu não aguento mais o processo. Estava aqui, ó, na mina para ser aprovado. Mas olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Foi porque olhou para trás, virou estátua de sal. As pessoas se comprometem umas com as outras ao invés de se comprometer primeiro com Deus. As pessoas se comprometem com o próprio ego. Meu amor, você tem essa bênção, você é empático, empática. Vá usar isso para amar e aconselhar. Vá usar isso para ajudar as pessoas a acertarem o caminho. Para de ser estagiário do capeta.
E começa a ser servo do Senhor e ajudar as pessoas a acertarem o caminho, a acertarem o alvo. Você não fala assim, ai, meu amor, tá cansativo. Ai, não, meu amor, tá cansativo, vem cá comigo. A gente vai junto. Me dá essa criança para você assistir o culto, eu vou ficar aqui ninando ela. E vou ficar orando por ela, ela vai dormir e vai descansar. O que é? Seu adolescente tá difícil? Deixa comigo, eu vou passar lá, vou levar ele para andar de kart e ele vai ter que ler a Bíblia comigo depois. Então para de criar desculpa e começa a criar meios, sabe? A inovação é boa, o que surgiu é bom, a ideia é boa, o dom é bom. Mas usa essa engenharia boa, junto com um propósito, porque se você não edificar Israel, não tem outra escolha, você está edificando Babel. Aí você pega o cônjuge num dia mau, você pega ali o cônjuge cansado, um dia de pressão, depois do trabalho, ou um dia de pressão que a esposa não dormiu bem à noite, ou um dia de pressão que vocês tiveram uma perda. Aí você, ao invés de ser ajudante do Espírito, tu vai facilitar o trabalho do inimigo para destruir quem está contigo debaixo do mesmo teto, quem tu ama. Aí chega lá, é difícil mesmo. Mas tu também, né? É o que, rapaz? Tu tá usando a medidor para poder acusar mais ainda. É isso mesmo que eu tô vendo. Vê a pessoa fragilizada e se aproveita. Porque no passado. Mãe, olha. Acho que Deus olha lá do céu e faz. Em nome do meu filho Jesus. Ao invés de dizer assim, vamos. Bora ajoelhar aqui e vamos orar. Porque se você se cansar, você vai sair agora em nome de Jesus. O que for físico, você vai descansar, você vai recuperar. Mas o que for emocional, a gente vai vencer com oração. E a graça de Deus, porque a nossa carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então vamos clamar pelo sangue de Jesus. É o que? Disseram isso, foi aleluia. Nessa não, disseram isso, foi... Não, disseram isso, foi... Vamos ver o que Deus diz a respeito do que disseram. Oh, Senhor, vem cá, segura na minha mão. Pega o óleo. Vamos orar aqui, vamos ungir nossa casa, vamos ungir. E vamos declarar, Senhor, Tu és Deus sobre todas as coisas. Fazendo, Senhor, quem impedirá o Teu agir? Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade. Mas aquilo que não é Teu, Senhor, tira da nossa vida, tira da nossa história. Senhor, muda os ares espirituais, Senhor, nos fortalece. Nos ajuda, Senhor. Se for possível, passa de nós esse cálice. Mas se não for, nos fortalece. De vez em quando você vai se levantar e vai dizer, me libertei da opinião dos homens. E hoje o que importa é o que pensas sobre mim. Mas outros dias você vai se levantar e vai dizer, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato. E outro dia você vai se levantar e dizer, me faz de novo. E de novo, Senhor, me quebra. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Porque tem dias que você precisa se arrepender. Tem dias que você precisa ignorar a ofensa. Mas tem dias que você precisa de mais presença. Só quem tem a fórmula do que você precisa é o Senhor. Então para de dar dedo na cara dos outros. Para de ser de facilitador do trabalho do inimigo. Começa a combinar com Deus a estratégia para a próxima estação. Porque quando a gente não combina a estratégia com Deus, a gente tem uma ótima ideia. Criei um tijolo novo. Para quê? Para construir porcaria? Então não adianta. Que vender a massa. Como? Desonrando pessoas? Péssima ideia. Foi muito bom, muito legal. Só alguém que faz muitos amigos. Para quê? Para atrair a lealdade que confiou em você? Então, ótima ideia. Péssima utilização. Foi ótimo. Deixei meus filhos assistir, levei para assistir aquele filme, este rio foi divertido. Com os princípios errados? Péssimo. Péssima. Ótima ideia, sair com os filhos. Péssima maneira. Construir o Babel. Eu fui converter o meu amigo. E tu que tornou a caneca? Pô, ótima ideia. Péssima execução. Péssimo. Coisas boas podem se transformar ruim.
dependendo de onde a gente investe. Porque nem sempre o problema é a matéria. Nem sempre o problema é o teu dom. Nunca, na verdade. O problema não é a ideia que você teve. Normalmente o problema não é a matéria. O problema é a maneira. O problema não é você. É o que você faz com quem você é. O problema não é a porta de emprego. É a concessão que você fez para se manter naquele lugar. O problema não é teu casamento. O problema é o olhar desviado para fora que te fez desonrar o que era bom. O problema é a maneira. O problema não é ser musculoso, musculosa. O problema é só ter força por fora. Porque na hora que precisar correr, tu vai morrer. O problema não é você ter um dom musical. O problema é você não adorar a Deus com aquilo que você tem. O problema, gente, não é a igreja. O problema é o que fizeram dela. O problema nunca foi a igreja. O problema nunca foi a cor da parede. Aqui, por exemplo, a gente gostou muito do cinza porque era a tinta mais barata. E que ainda dava para ficar por nos vídeos, para quem nos acompanha. Nas quartas-feiras a gente tem tido uma média de 400 pessoas online. 400. Sabe o que é isso? 400 casas recebendo da presença de Deus. Então meu pinto até de furta cor, se isso fizer o evangelho chegar melhor dentro da casa delas. O problema nunca foi a igreja. O problema foi o que fizeram dela. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz, quando a essência és tu, quando a essência és tu. Se você estudar a história dessa música, ela nasceu quando uma igreja americana passou por uma grande crise e começou a ter muito pecado no altar. O pastor tirou todo mundo do altar e botou uma caixa de som, e essa canção nasceu. O problema não é a igreja. O problema é que os homens começaram a aprender a fazer a igreja sem Jesus. E ela virou uma indústria. Uma indústria de ego. Uma indústria que prega o que você quer ouvir. O que você tocar é seu. Ixi. Uma indústria do teu ego. Porque você tem que voltar no próximo domingo. E não porque de fato quer que você volte pela tua alma e teu encontro com Deus, mas quer que você volte pelo ambiente cheio, quer que você volte pelo comprometimento, quer que você volte para ser um case de sucesso. Não! Eu sou o case de sucesso de Jesus, e é impossível ser isso sem Ele. A Faraó não edificará Babel. Nós somos chamadas para edificar Jerusalém. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Boas ideias de maneiras erradas são uma péssima ideia. Nós não podemos esquecer que Deus é o firme fundamento. A gente não pode edificar nada em cima das nossas ideias, se a gente não edificou em cima da revelação de Deus. 2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Isso aqui é a prova que força é permanência. Força não é cara de força. Força é permanecer. Não é parecer ter força. Não é falar forte. Não é agir forte. É deixar Ele ser tão forte em mim que eu não me abalarei. Não seremos abalados. O Senhor conhece quem lhe pertence. Uau! Eu amo a palavra, eu amo Jesus. Eu amo quem Deus é, porque Ele não deixa dúvida em nada. É só ler a palavra. Está cheio de dúvida? Leia a palavra. Não sabe por onde ir? Leia a palavra. Não sabe como manter sua alma em equilíbrio? Leia a palavra. Você não sabe mais quem você é depois da última transição? Leia a palavra. Você não sabe como orar por alguém? Leia a palavra. Você não sabe como permanecer? Leia a palavra. O quê?
quê? Leia a palavra. Você quer criar algo novo? Leia a palavra. Você está cansado? Leia a palavra. Você está feliz? Leia a palavra. Você teve uma grande perda? Leia a palavra. Teve uma grande vitória? Leia a palavra. Porque o firme fundamento de Deus permanece inabalado e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confessa o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Em quem eu edifico é mais importante do que o que eu edifico. Tu és, Senhor, meu fundamento. Eu vou construir somente em Ti. Não vou ser. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Tu és meu fundamento. Ei, quando você confessa ao Senhor, você acabou de rejeitar todas as outras coisas. Quando você confessa ao Senhor, você se aparta da iniquidade. 1 Coríntios 3:11 diz: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, se você fundamentar em pessoas, vai ruir. Se você fundamentar em instituições, vai ruir. Se você fundamentar em si mesmo, vai ruir. Você pode amar o teu cônjuge, se você fundamentar nele, vai ruir. Pai, mãe, filhos, para de fundamentar. Porque quem se fundamenta no outro não pode ser usado por Deus para fundamentar com o outro. Entendeu a diferença? Se você fundamenta a sua vida em alguém, você não pode se fundamentar em Deus para construir algo com esse alguém. Porque você coloca a tua esperança na pessoa e não no Senhor. Então, quando essa pessoa tiver um dia mal, você também desmonta. Grande ajuda, parabéns. Porque se um dia essa pessoa peca, você peca junto. Porque se algum dia essa pessoa trai tua confiança, você desiste de Deus. Porque o teu fundamento está na pessoa e não está no Senhor. Agora, se você se fundamentar em Deus, você vai poder construir algo eterno. Você vai poder ser base para a pessoa no dia mal. Você vai poder orar pela pessoa no dia difícil. Você vai permanecer fiel, mesmo quando o outro permanecer infiel. Você vai continuar amando, mesmo que não se sinta apto a amar. Porque quem se fundamenta em Deus faz de Deus a sua fonte. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto: Jesus Cristo. Essa igreja está fundamentada em Jesus Cristo. Eu estou fundamentada em Jesus Cristo. Você está fundamentado em Jesus Cristo. As tuas boas ideias são parte da construção dos muros de Jerusalém e não de uma torre ególatra voltada para si mesmo. Não há nada que vale a pena que tenha sido feito só para o próprio ego. Tudo que se faz no ego morre no ego, mas o que se fundamenta em Cristo permanece pelas gerações. Ei, Tu és o meu fundamento, Jesus. O fundamento é o principal para a construção de uma casa. Pergunte para qualquer engenheiro que esteja aqui, engenheira que esteja aqui. Sem um bom fundamento não tem boa edificação. Sem um bom fundamento as águas vão abalar, os ventos vão abalar. Sem um fundamento você vai destruir o que Deus está confiando a você. Fundamento, fundação, é a habilidade de fincar tão fundo as raízes que não importam os ventos, não importam as dificuldades, não importam as vitórias. Porque tem gente que acha fácil ficar na dificuldade, porque na dificuldade tem nada, só tem o Senhor, né? Aí se agarra nele. Mas aí vem a primeira vitória, fui eu. Não preciso mais. Quantas pessoas se perderam nos seus próprios milagres? Eu conheço tantas. Meu sonho. Eu lembro de um casal que o sonho era engravidar. Tinha chegado numa igreja e os pastores tinham dito: olha, se contenta, tá? Vai pro grupo de mães enlutadas pelo luto que você nunca vai gerar. E eu não sabia disso. Primeira vez que conversamos, eu disse: não, Deus é um Deus de milagres.
Deus é um Deus que pode fazer. Como Ele é o Deus que pode confortar teu coração e levar você para outra estação, para outra medida. E a pessoa olhou para mim, não sinto esse conforto ainda. Então é sinal de que Deus vai fazer. Que Deus quer fazer. Você crê? Creio. Deus fez um milagre. Com o diagnóstico fechado de médico e tudo. Aí Deus fez um milagre. Sabe qual foi a primeira coisa? Precisava de outro milagre. Agora precisava de um milagre na provisão. Deus fez um milagre na provisão. E quando disse que estava confortável, quando viu que Deus já tinha feito os milagres, sabe qual foi a decisão? Não preciso mais de Deus. Eu já tenho o meu milagre. Que pena. De que adianta ter um milagre e chegar nos céus de mãos vazias? Eu quero entrar com o meu milagre no céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero conhecer Jesus. E aí você, depois de ver que a pessoa acabou abrindo a mão de Jesus, mas as coisas começaram a... Sabe por quê? Porque tudo aquilo que não está fundamentado em Cristo a gente perde. Isso não é uma ameaça, isso é a vida. Martin Luther King dizia: olha, tudo que eu tentei segurar em minhas mãos, elas escorreram pelos meus dedos, mas tudo aquilo que eu entreguei a Deus, eu ainda possuo. Adianta você ter milagre com briga? Adianta você ter milagre com destruição? Adianta você ter recurso e não ter aliança? Adianta você ter um filho nos braços e não conseguir conduzir eles ao caminho do Senhor? Adianta você salvar a tua vontade, mas perder o destino? Talvez para algumas pessoas compense, para mim não. Porque eu quero edificar minha vida nele. Eu quero ver gerações santas. Eu não quero simplesmente ter o meu milagre. Eu não quero ficar inebriada pelo meu milagre. Mas eu quero olhar para ele e dizer: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Te conhecer e prosseguir. Esse é o alvo. Eu quero te ver como nunca te vi, provar tuas mãos podes fazer em mim. Quero ser segundo te conhecer e prosseguir. Senhor, sabe, a mesma estrutura pode construir coisas muito diferentes. O tijolo que construiu Babel depois construiu cenáculos, casas. Construiu os próximos até prédios. Foi desenvolvida a tecnologia até chegar nos dias atuais. Aqui tem tijolo. Mas Babel ruiu. O povo foi espalhado, dividido em muitas línguas. Sabe, Babel era sobre o ego de um homem. Mas aquilo que foi construído pelo povo de Deus depois de Babel tinha uma essência diferente. Você sabia que a mesma matéria que palco, que constrói um altar, é o que constrói um palco de show? Mas o que tem em cima muda. O mesmo altar, o mesmo palco que constrói um altar, constrói um show. Essa mesma iluminação que aqui ajuda você a acompanhar o que está acontecendo, que ajuda quem está em casa, podia estar piscando e ser a Lady Gaga. No mesmo tipo de estrutura que tem um púlpito, tem um teclado com caveira lá no Rio de Janeiro. Teve ontem. Porque a matéria é a mesma, mas a essência tem que ser diferente. A mesma carne. Veja que coisa louca. Mesmo tipo de carne. Mesmo tipo de osso que faz uma Anitta, pode fazer uma pastora.
O mesmo timbre de voz que levanta um Ivete pode levantar do outro lado uma Fernanda Brum. Mas a matéria, a essência. Eu quero te ver como nunca te vi. Te tocar, te sentir. Ver tuas mãos me tocar. Pode fazer em mim o que tem de fazer. Eu quero ser segundo teu coração. Ei! Porque só há um firme fundamento. E ninguém pode colocar outro além do que já está posto. Ele é Jesus Cristo. Eu vou gerar o que sai de mim. Vai ter tudo a ver com a minha matéria interior, não conforme a minha aparência. Abraão foi pai de Isaac. Mas seu irmão Arã foi pai de Ló. Ei, eles eram a mesma matéria. Abraão gera Isaac, que gera Israel. Arã gera Ló, o homem que se apaixonou por Sodoma e Gomorra. Um lugar de pecado, um lugar de destruição, um lugar que ele oferece as próprias filhas para ser abusada pelo povo, na desculpa de proteger os anjos. Cara, que pai faria isso? Tome, faça maldade com a minha filha. Ei, cara, ele era primo. Se você olhar, ele é primo de Isaac. Isaac gera Israel. Isaac gera um povo santo. Isaac gera promessa. E Ló está gerando destruição. A mulher dele morre olhando para o pecado e desejando voltar para uma vida de moralidade, uma vida de loucura, um povo destruidor, perverso. Enquanto isso, Abraão está olhando para o destino e está pedindo: Senhor, poupa esse povo que não sabe o que eles estão fazendo. Ei, Abraão e Arã tinham a mesma matéria, mas o que eles geraram era completamente diferente. Era a mesma carne, o mesmo osso, o mesmo DNA, a mesma raiz familiar. Mas em Abraão dizia: eu deixarei minha terra, a minha parentela, e vou perseguir a vontade do Senhor. E Ló pensava assim: eu vou perseguir Abraão para ver se o Deus está fazendo, para ver se faz comigo também. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer E prosseguir te conhecer. No fim das contas, é o encontro que eu tenho com Deus que vai dizer o que é que eu ponho para fora. Abraão encontrou Deus. Ló encontrou uma oportunidade. Abraão gerou Isaac. Ló tem sua descendência amaldiçoada. Hoje o que vai definir a tua matéria, o que vai definir Babel ou Israel, é o encontro que você vai ter com Deus. A matéria é a mesma, mas o resultado é completamente diferente. Você pode ficar de pé e entregar uma adoração para Ele hoje, dizendo: Deus, eu quero tirar todas as babéis que eu ergui sozinho. Senhor, eu quero abrir mão desses tijolos que eu construí. Senhor, eu quero te conhecer, me encontrar contigo. Eu quero ser como Abraão, eu quero gerar Israel. Eu quero gerar Isaac, eu quero gerar a tua descendência. Eu quero gerar o que